Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Sou Caio Hux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela. E aqui é a Valéria Duarte, e hoje a gente vai bater um papo aqui com vocês sobre alguns assuntos contemporâneos aí dos últimos dias de quarentena. A gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, né, dessa quarentena, desse isolamento, nessa microestrutura de vida que se tornou, né, a vida de cada brasileiro, de pessoas de qualquer país que foi acometido pela pandemia. A gente vai falar um pouco sobre trabalho, relação familiar, educação e alguns temas relevantes. Talvez analisar como a nossa espécie, né, que foi moldada aí por um ambiente, né, por uma sociabilidade específica, ela vem enfrentando essa nova incompatibilidade, né? Antes a gente falava em alguns de incompatibilidade biológica dos grandes centros urbanos, da vida urbana e moderna, e hoje a gente tem aí um novo cenário de incompatibilidade, né, que é o isolamento extremo, a quarentena, né, o trabalho em casa, a relação familiar, a relação com as crianças o tempo todo juntos e sem a possibilidade de circular tanto. Então, falar um pouquinho dessa esfera, né, e por que a gente também, quais são os desafios e por que a gente tem dificuldade de lidar com isso, né, com essa nova esfera, essa nova realidade, que a gente não sabe até quando vai, né, na verdade, por enquanto a gente está no escuro. Hoje é segunda-feira, o episódio vai amanhã no ar, né, a gente está tentando manter esse ritmo mais atualizado possível até a gente chegar perto de uma normalidade, voltar com entrevistas e assuntos específicos. Então, a gente vai explorar esses temas. É interessante, Caio, porque como a gente tem esse plano de fundo, a biologia evolutiva, e acho que quem está entrando agora no podcast e conhecendo os episódios, a gente explora muito aspectos da zona de conforto biológica, né? Ou seja, aqueles aspectos que envolvem características que nos moldam como animais, né? Quais são as características que nos fazem ser iguais do ponto de vista biológico. E a gente entra num mundo aí que o Pablo Santurbano trouxe para a gente, né, que é essa zona de conforto biológico, ele conseguiu mapear bem isso no livro dele. E dentro desses aspectos que envolve, né, essa zona de conforto biológica, um grande pilar dela é a socialização, né? Então não tem como a gente não falar desse momento e não abordar os aspectos que estão sendo acometidos por esse isolamento e por essa demanda virtual, né, que a gente está sendo exposto quase 100% do tempo em relação ao trabalho, em relação à Páscoa, né, que foi a Páscoa meia diferente, mais solitária, de solidão, mais contato por vídeo e não um contato com a família. Mas eu remoto esse assunto para o estilo de vida caça e coleta, né, Caio? De caçador-coletor. E a Val também pode dar uma perspectiva. Porque é um estilo de vida que moldou a nossa espécie, em que essa divisão de tarefas e de funções estava sempre muito mesclada, né? Muito junta, assim. Você não tinha uma divisão clara entre que momento que vai ser meu trabalho agora e que momento que vai ser eu vou ficar com a minha família. O que é trabalho, o que é lazer, o que é ócio. Né? Isso, porque eu acho que talvez quem quiser voltar um pouco nos episódios e entender um pouco sobre economia humana e economia de mercado, talvez o que envolve o ato de ser caçador-coletor é uma mescla, né, de economia humana e de mercado junto, porque acho que tem como pano de fundo a sobrevivência. Então, viver entre várias pessoas juntas e saber o que tem que fazer em cada momento, ter um certo aspecto de liderança e de tarefas, era quase que unânime, né, na nossa espécie. E hoje a gente está tendo que lidar com isso, né? Qual que é o tempo meu de trabalho, qual que é o tempo meu com a minha família. Então a gente está entrando nessa incompatibilidade, né? Então acho que a gente vai abordar muito isso, a incompatibilidade, que é a gente fazer um home office, por exemplo, trabalhar em casa, e as pessoas que não estão conseguindo trabalhar, sair da sua casa tendo que ficar em casa sem fazer nada, por exemplo. Então a gente vai explorar muito isso. Sim, no episódio nosso, episódio número 8, né? Agora a gente numerou, fica mais fácil a gente dar as referências, né? Isso. Eu falei bastante sobre, inclusive numeramos por causa disso agora. Então, episódio número 8, a gente fala dessa questão da economia humana e economia de mercado, né? Vamos dizer assim, economia humana é essa parte de reprodução da vida humana, né? Então,
do casamento, o parto, desses processos de relação entre as gerações, que são coisas que a gente meio que deixou de canto na nossa cultura. E economia de mercado é como a gente lida com os bens materiais, né? E aí os bens materiais a gente pode fazer eles fluírem através de presentes, que fortalecem esses laços da economia humana, ou através de produtos, que é uma invenção mais contemporânea, muito recente na nossa história, né? Que é através do dinheiro, através da quantificação. E aí, a partir desse novo universo, dessa ascensão da economia de mercado, a gente tem a especialização do trabalho, vamos dizer assim, né? A gente começou a separar a sociabilidade, a vida pessoal da vida do trabalho. E isso a gente vê muito claro em escritórios em especial, né? A gente tenta criar essas divisões para a gente ser mais eficiente, né? Então a gente está trabalhando, então a gente não vai se preocupar tanto com coisas pessoais, e porque esse universo de gerar novos recursos, gerar novos produtos e bens materiais, ele exige essa dedicação, né? Então a gente criou esses mecanismos de divisões, acho que as civilizações são resultado disso, né? Essa possibilidade de a gente criar cada vez mais categorias isoladas que se conversam mais ou menos, mas não de forma tão clara. E agora a gente vê isso com a quarentena, com essa parte de isolamento social, a gente vê isso tudo junto, né? Assim, Ô, o Caio, trabalho... você pode dizer que nesse momento a nossa economia de mercado ela está entrando em colapso e a economia humana está gritando, né? Exato, exato. Exato, é bem isso, né? A gente vê essa falta de habilidade também com a economia humana, né? Que a gente pode escolher hoje não ter filhos, a gente pode... Isso é algo extremamente recente, assim, né? Na história humana. E varia de cultura para cultura. Então, hoje a gente vê, né, dentro de um ambiente do lar, né, muitas vezes, e que o trabalho, quem consegue trabalhar remotamente também, começa a ver uma mistura disso, né, de você, e, enfim, a gente pode até discutir isso também, como as empresas já vinham tentando adentrar o espaço da vida pessoal, da economia humana através do trabalho, né, de desfazer essas separações. Vamos dizer assim, por exemplo, para você trabalhar, você tem que usar uma roupa bem específica, uma roupa diferente do que você usaria no cotidiano. Ou seja, você você tem que ir no escritório, você tem que ir entendeu? Você vai criando essas esferas que na caça e coleta você ou coletava que estava todo mundo junto, mesmo na caça ia estar todo mundo junto, voltava, sociabilizava aquilo o tempo todo, enquanto que hoje a gente tem trabalhos, às vezes um casal nem sabe muito sobre o trabalho um do outro, né? A gente tem isso bem dividido. São esferas de pertencimento, né, Caio? Porque a própria caça e coleta, você tem esse ritual de pertencimento ao grupo, né? Então, você tem o ritual ali de caça, você tem o ritual da comida, você tem as esferas de interação com as pessoas ali, e o trabalho também dá isso. E você separar isso, acho que é o grande lance, né? Então, você cria esse pertencimento do trabalho que envolve a vestimenta, que envolve o carro do trabalho e que envolve o celular. Então, você faz meio que uma barreira, né, para a sua especialização. Acho que é uma coisa rara, mas ao mesmo tempo é pertencimento. Né? Agora, aqui a gente está num ambiente em que você não tem mais essa esfera, a não ser a internet. Uhum. Então, a internet é a única fonte de socialização que você realmente agora estou trabalhando, ou seja, quando você está conectado ali, mas você não tem as outras esferas que dão aquela sensação biológica de você pertencer a um grupo. Né? Porque essas relações ficaram virtuais demais, né? Embora a gente sempre trabalhou, né, nas últimas décadas usando a tecnologia, mandava e-mail para outra cidade, outro país, isso fazia parte, mas não tão ao ponto de você não ver as pessoas, não conversar no ambiente de trabalho. Eu acho que psicologicamente, a longo prazo, eu não sei o quanto isso pode trazer de problema, né? Ainda mais pessoas que têm problemas de socialização, que o ambiente de trabalho é a sua única socialização, quase que antropológico, né? Um ambiente do qual ele se sente humano, né? Eu penso muito nessas pessoas, né? Que usam o trabalho como fonte, local, né, de relação. E aí a gente está falando de um nicho muito específico que é quem consegue fazer home office, né? Quem consegue trabalhar de casa.
E aí tem um outro nicho que é presencial, né? Ele tem que estar lá para a coisa acontecer. O Bruno, Então, né? e aí a própria transferência é muito louco, porque é uma coisa que eu sempre, com esse olhar antropológico mesmo, em escritório, eu já via essa tentativa das empresas de desfazer um pouco essa visão separada do trabalho e do pessoal, né? Então, por exemplo, você tem um local que você tem que se vestir formalmente. Isso tem caído muito. Sentindo no setor bancário, é uma coisa que vem caindo muito. Há muitos locais que você entrava só de paletó e gravata, você pode ir de bermuda, né? Bem recentemente mesmo. E é uma tentativa de você meio que trazer a economia humana para dentro da empresa, vamos dizer assim. É o seu estilo, né? O estilo do cara, né? Exato, a individualidade do cara, a vontade da pessoa, né? Quais são trazer mais, porque assim, por mais a vestimenta formal, por mais que você tenha possibilidades dela, ela é menor do que você falar, você vem do jeito que você quiser. Tem menos, a individualização é menor num local mais formal. No informal não, então você tem uma expressão individual maior. E as empresas vêm fazendo isso e, a meu ver, muitas pessoas falam, nossa, incrível, tal. A meu ver, não era uma coisa tão positiva, porque eu prefiro, onde a economia de mercado domina, como a nossa civilização, eu prefiro ter ela bem separadinha. Uhum. Eu prefiro, é a minha opção, assim, quanto de conhecimento, de minha perspectiva, é quanto mais separado, melhor. Quanto menos confusão entre essas duas esferas, para mim, melhor, eu acho. Eu acho mais claro. Mas porque eu trabalho dessa forma. Eu gosto de ver o trabalho de uma forma separada, porque essa economia de mercado, esse mundo dos objetos, quando ele adentra muito a economia humana, eu acho que tem uma incompatibilidade, tem algo que não cai legal. Então, para mim, eu já via esse processo, ou até mesmo, por exemplo, quando você tem um laptop da empresa, quando você tem um celular da empresa, tudo isso é o quê? Você vai se desfazendo dos limites, né? Do que é a sua vida pessoal, do que é o seu trabalho. Então, você traz um pedaço do trabalho para você, para casa. Na hora que você está com o computador ligado, chega um e-mail da própria empresa e o computador da empresa, essas barreiras dessas economias humanas de mercado, elas vão meio que se desfazendo. Então, eu não sei se isso é muito positivo. E acho que até pensando nessa separação, cara, que você falou que não é positiva, até por um momento em que você tem que se desligar da empresa, por exemplo. Talvez seja mais fácil quando você já tem tudo isso separado do que, por exemplo, sei lá, tem algumas empresas que já te dão tudo, né? Te dão a possibilidade de você treinar ali na academia da empresa, Exato. te dão um plano de saúde, te dão uma pista de skate, te dão cabeleireiro, te dão tudo. Quando você é demitido dessa empresa, por exemplo, você não perde o seu emprego, você perde um monte de coisa que te conectava a esse trabalho, né? Agora, e é do dia para noite você pode perder isso, né? Não é um processo de desmame. Mas então, essas um empresas, maior, né? mas essas empresas fazem isso para deixar o trabalho mais prazeroso, né? Então a ideia é o quê? É que a pessoa se sinta bem. Para falar a verdade, a ideia é lucro, né? Que a pessoa se sinta bem ao ponto dela conseguir se sentir tão bem ao ponto dela produzir mais do que ela produziria se ela não tivesse. Não, então, a ideia de ter uma salinha de cochilo e umas redes no meio da empresa é unicamente para que a pessoa se sinta tão à vontade que ela pague aquilo em um aumento de produção, né? Não tem almoço grátis, né, gente? Eu acho, para mim, é bem claro de uma tentativa de criar esse ambiente que a gente está mais adaptado, em termos evolutivos, ao universo da sociabilidade humana, da economia humana. Então, as empresas, elas fazem isso. Por quê? Porque quanto mais você gosta de um grupo de pessoas, da sua tribo, maior vai ser o seu medo de largar, o seu medo de trair, o seu medo a de dedicação, trair, né? A sua dedicação àquele grupo. Então, as empresas, elas vêm, e eu não acho que as pessoas tendem a cair sempre nessa coisa que as empresas fazem de forma objetiva e clara, e simplesmente é o que funciona mais, é o que dá mais resultado. Eu não acho que elas entendem efetivamente todo o processo antropológico e humano que elas estão fazendo. Elas simplesmente fazem o que dá mais retorno para elas. E o que dá mais retorno vai ser trazer mais sociabilidade, mais mundo da sociabilidade para dentro da empresa, né? Então, tem esses dois nichos, né? Essas duas lutas. Uma é a questão do home office, de a pessoa ir para a casa dela,
e a outra, e ela trabalhar de lá, e a outra esfera que tinha era tipo uma Google da vida, que tinha o melhor restaurante de São Paulo, era dentro da Google. Você tem rede, você tem videogame, você tem sociabilidade, você tem todos os doces do mundo lá dentro. Então tem essas duas esferas de possibilidade, né? E hoje a gente, de repente, né, fez o teste drástico de tipo trabalhar de casa. Eu acho que o que eu tenho ouvido das pessoas, é uma coisa que a gente pode falando também, é o impacto que tem tido isso na vida de algumas pessoas, né? Principalmente pessoas próximas da gente, ou pessoas mais próximas de mim, com esse trabalho de casa. E eu acho assim, Caio, que essa discussão desse trabalho remoto, ele não é de agora. O que aconteceu é que esse remoto ele se expandiu para pessoas que nunca imaginaram que iria fazer isso, né? Então, você pega aquele sociólogo italiano, né, o Domenico de Masi, ele fala isso há décadas, né? Que o futuro do trabalho do século XXI seria isso, o trabalho remoto. Ele escreveu aquele livro, né, O Ócio Criativo, que junta diversão, trabalho e estudo. Então, ele defende isso. O que acontece é que a gente foi pego de surpresa e isso teve que acontecer em 2 semanas, né? Então, eu tenho alunas que tiveram que fazer uma operação de vários países na empresa dela em 2 semanas, ensinar as pessoas a trabalharem de casa em 2 semanas. Mas eu acho que várias empresas vão se tocar, que talvez tenha ficado legal assim. Algumas devem ter dado certo, outras não devem ter dado certo. E eu acho que o mais difícil não é nem para a empresa, é para o indivíduo, como pessoa, saber dividir que hora que eu vou parar de trabalhar, que hora que eu vou me exercitar, que hora que eu vou tomar banho, porque meus alunos estão falando que eles estão trabalhando mais do que eles trabalhavam no escritório. Então, isso não é legal, né? Você está ganhando para trabalhar tantas horas, você está trabalhando o dobro. Então, eu acho que, do ponto de vista individual, essa nova forma de trabalho trouxe mais desafios, mas, ao mesmo tempo, faz com que a pessoa aprenda, né? Colocar limites. Não, a partir das 22 horas eu não respondo mais e-mail da empresa. Então, eu acho que todo mundo está aprendendo, né? Eu acho que tem alguns conflitos que estão envolvendo esse novo cenário, é que para esse tipo de nova demanda de trabalho, para ela ser bem sucedida, eu acredito que tenha que ter um mercado, uma economia de mercado por trás, sustentando, por exemplo, escola. Né? Então, para você conseguir ter um rendimento bem na sua casa, trabalhando de casa, talvez, se você não funciona normal, talvez te dê uma boa liberdade para você conseguir trabalhar em casa tranquilo. Se você não tem isso, né, as suas crianças na escola, você tendo que trabalhar e cuidar das crianças, isso já limitou muito. Né? Então, e você tem a demanda da casa também, então você tem que fazer comida, então você tem que limpar a casa. Se você não tem as pessoas que você pagava antes para fazer esse tipo de trabalho, você vai ter que dividir o seu trabalho, o seu tempo no dia para essas tarefas. Então, talvez pensando num cenário positivo, que dê certo no futuro, né? Se for trabalhar mesmo de casa, a tendência é que as pessoas fiquem em casa. Essa divisão vai ter que ser bem estabelecida ou as pessoas comecem a ver a importância, né, do cuidar das crianças, por exemplo, ou de estar mais próximo dos avós, por exemplo, né, e de você ter o horário que você ou seu esposo faz a comida, que quem limpa a casa, que é o que a gente está fazendo. Então, são várias coisas que envolvem o trabalhar em casa. Acho que não é só o fato de você sentar e conseguir trabalhar e dar a sua dedicação para a empresa, né? Eu acho que, como eu disse, a gente foi pego de surpresa. Em 2 semanas tivemos que mudar o nosso trabalho para dentro de casa, cuidar das crianças. Aí tem o lance das crianças não terem aula também. Então, esse cenário é meio apocalíptico mesmo, assim, né? Como você produz com 3 crianças pulando no sofá. E a gente está falando aqui de um grupo específico que tem acesso à internet, que pode fazer as coisas, mas tem crianças que não estão tendo atendimento escolar em casa, né? Por várias questões. A maior parte, né? São pouquíssimas. Então, a gente tem um déficit, né? A gente estava vendo a entrevista do Harari falando disso, quanto essa desigualdade digital ela é muito ampla, né? Então, quando a gente fala, o futuro as pessoas vão trabalhar de casa, de que pessoa, né, a gente está falando, de que criança a gente está falando? O Brasil não dá para a gente extrapolar, né, para todo mundo. Sem dúvidas. É uma esfera bem pequena, assim, no mercado de trabalho, né? Acho que uma boa parte é fora de casa e não tem acesso à internet, enfim.
Isso é que, geralmente, né, essas empresas maiores, conforme as empresas menores vão chegando lá, vão usando as maiores como referência, né, de trabalho. Então, é difícil dizer se uma economia fechada realmente a maior parte da população fica sem acesso ao trabalho, né? Mas assim, tem essa tendência de crescer esses trabalhos remotos como um todo, né? E eu acho que o grande desafio que eu vejo, principalmente das pessoas que estão trabalhando de casa, é que a médio e longo prazo você perde a noção do que você está fazendo, né? Porque tem essa coisa também da própria religião, ou qualquer coisa, esfera muito imaginativa, assim, que uma marca é isso, né? Assim, é algo que você cria, né? Uma Nike ou qualquer tipo de empresa, é uma coisa bem abstrata, né? Então, para você fazer isso ganhar força na mente de quem está trabalhando para aquela marca, a sociabilidade, o produto final, tudo isso solidifica, né? Na cabeça da pessoa e ela passa a trabalhar para isso. Mas conforme você vai trabalhando remoto também, eu acho que você começa a ter um distanciamento do que você está fazendo exatamente. Eu acho que a curto prazo nem tanto. A curto prazo, o que eu vejo hoje das pessoas falarem é que elas estão trabalhando muito mais, porque essa divisão vida pessoal, vida profissional se foi, né? Ela está no computador o tempo todo. Aí a empresa também fica com medo das pessoas perderem essa conexão com a empresa, que elas não estão mais lá presente fisicamente, por mais que você faça home office algumas vezes na semana, mas você estava lá no escritório de vez em quando, você via aquela coisa acontecendo. Conforme você vai ficando muito distante disso, esse laço começa a cair para outras coisas, né? Então pode ser que muitas pessoas comecem a ver valor, conforme o tempo vai passando, em outras coisas da vida cotidiana dela, né? Que ela fala, putz, eu não percebia isso, né? Da minha vida com meus filhos, da minha vida aqui em casa, talvez não seja tanto essa vida no universo profissional que eu quero me dedicar. Então, tem várias questões que, a médio prazo, que as pessoas vão... Eu acho que é uma oportunidade também disso, de vivenciar outra forma, né, de viver, de fazer as coisas, e de ver as coisas de perto, porque às vezes a gente está sempre assim, né? Ou está trabalhando, ou está de férias, ou está desempregado. Mas o universo do trabalho está sempre ali, né? A gente raramente tem uma situação de... São poucas pessoas que realmente tiram um tempo, um período sabático sem pensar em voltar a trabalhar, né? Então, acho que E talvez lidar com essa... conflitos também, né, Caio? Acho que esse cenário está colocando as pessoas a ficarem constantemente juntas e para quem entende isso, vê que quem já estava sofrendo com más relações, isso fica às vezes mais aflorado, né? Uhum. Então, relações de pais e filhos com ex-marido, por exemplo, que agora está dividindo a filha, por exemplo. Então, acho que envolve isso, envolve a potencial capacidade do ser humano de saber lidar com os conflitos. Porque se isso não, se as pessoas não conseguirem trabalhar dessa forma, vai virar meio que um caos, né? Então, Uhum. como não tem essa separação, sei lá, você está discutindo com a sua esposa, com seu filho, e beleza, você vai para a escola, você põe seu filho para a escola e vai trabalhar. Né? Agora, nesse cenário, não existe. Se você não conseguir lidar bem com isso, a tendência de virar um caos maior, né, na vida das pessoas é muito grande. Então, acho que aí entra reflexões, né, a respeito de comunicações, né, como você está se comunicando em casa, como você está resolvendo os conflitos e tentando deixar um clima muito sempre mais ameno, né? Porque a gente sempre contou com a questão de mobilidade também, né, de sair de casa como uma forma de evitar a resolução do conflito, Exato. né? Então, assim, a gente tem... Fuga, né? A famosa fuga. Tipo assim, você não precisa, né? Você precisa se tolerar, você precisa tolerar o outro por um período e outro período você está fora. Agora, a partir do momento que você está lá direto, isso, aí você tem duas opções, é viver no inferno ou tentar resolver o conflito, mas a gente não é bom de resolução de conflito, a gente precisa de técnicas específicas, a gente nunca, para ser sincero, acho que na história da humanidade, assim, poucas a gente resolveu conflitos de uma forma pacífica, né? Tipo, são pouquíssimas culturas que desenvolveram isso, né? E tem esferas de fazer isso, só que quando você limita a mobilidade, você vive no inferno ou você resolve, né? Então, acho que essas ferramentas a gente vive falando, né, de comunicação não violenta, é uma coisa que a gente ainda não explorou a fundo aqui com um episódio específico disso, né, mostrando a racionalização da comunicação, como ela pode ser feita e como ela já foi estruturada.
é uma coisa extremamente importante, né, nesse momento, assim. Então, a gente depara com a falta de mobilidade e com um conflito que a gente via uma vez no dia, na hora que chegava em casa à noite, depois do trabalho, agora é latente, né, o dia inteiro, às vezes. Então, índices de divórcio cresceram bastante em alguns países, né, nesse período, acho que na Coreia do Sul. Ah, é? Aumentou, acho que 25%, coisa. Estou chutando aqui da cabeça, tá, galera? Mas eu sei que existem dados, assim, já que mostram que o número de divórcios aumentou. Porque é isso, a gente... É uma coisa inédita, né? Ficar preso. E eu acho que é o conflito também da pessoa com ela própria, né? Porque quem não consegue se autoanalisar, ela não consegue ficar sozinha. Já perceberam? As pessoas que não... Quando elas ficam sozinhas sem fazer nada, elas estão se olhando, né? Elas estão se autoanalisando. E para muitas pessoas isso é um conflito, né? Assim, ela está se olhando e fala, putz, não, acho que eu não sou uma boa pessoa, pode ser. Então ela tenta fazer alguma coisa, ela sai de casa, então ela vai no barzinho, vai encontrar com os amigos. Agora, quando você está com essa restrição, você está muito mais... É um momento maior de introspecção, né? Tá todo mundo falando isso. E para quem não consegue se autoanalisar, esse momento é perturbador, né? Então, aflora ainda mais a necessidade de fazer alguma coisa e de, às vezes, entrar em conflitos com outras pessoas. E rola um autoconflito, né? De talvez a pessoa falar, talvez o que eu trabalho não seja algo legal, né? Porque é legal porque você saía, encontrava as pessoas, mas o objeto do seu trabalho talvez não te dê tanto prazer, e a pessoa se toca nesse momento, né, de crise. Então, momento de crise faz tudo que estava ruim ficar numa lente um pouco maior, né? Então, esse é o momento, né? Eu vi uma vez uma psicóloga falando, esse é o momento. Ou você encara, né, e refaça algumas coisas da sua vida, que pode envolver desde as relações pessoais até a relação sua com o trabalho, ou você vai passar por isso, vai perder uma grande oportunidade, né, de sair de tudo isso, porque isso aqui uma hora vai passar, né? Sair daqui um pouco melhor do que a gente entrou, né? Então, é ruim falar isso, né? A gente está diante de uma oportunidade, mas igual o Bruno falou, de se olhar, né, de se autoanalisar. E aí a gente está enfrentando essas incompatibilidades, porque realmente, mesmo numa tribo, você tinha uma briga, você separava em dois grupos, um grupo vinha e, né, vamos tentar resolver. Hoje você está cada um na tua casa, né, cara? Você não tem nem teu tio, tua tia, você não tem nem o vizinho, pode intervir, pode ajudar. Então, é uma situação bem atípica mesmo, né? Da falta de mobilidade e ter outras pessoas para ajudar no conflito também, né? São duas coisas que não que resolva, mas que torne mais sustentável o conflito. Agora a gente está... Né, e a própria questão, acho que das crianças em casa, acho que é o pior, né, cara? Né, galera? Porque, assim, é a necessidade biológica da criança explorar. Eu sei que boa parte dos pais não entendem isso, né? Mas a gente está programado de criança para explorar o ambiente porque, biologicamente, isso foi vantajoso o tempo todo e a gente precisou disso para estar aqui hoje. Né? Então, quando você está com um bichinho daquele em casa, com 2, 3 daquele, que tem necessidade de sociabilidade, com pares, né? Com crianças da mesma idade também, com idades parecidas. Um apartamento, né, cara? Um apartamento, com movimentação, e aí tem os pais querendo trabalhar, ou tá com problema. Pô, eu falar pra você, né? É difícil ver um ambiente tão pouco adaptado à nossa espécie, né? Então, é muito doido, são vários desafios e alguns deles não têm solução, tipo, né, eu acho que a parte de comunicação entre adultos, eu acho que existem formas de tentar chegar a uma solução, mas com criança, cara, não tem jeito, você vai ter que, né, o contato que eu tive com os pais até agora, é que você tem que dar um jeito de ser criativo, inventar coisa e revezar com quem que você mora para fazer alguma coisa, não tem jeito, né, não tem jeito. Eu acho, assim, que essa crise, cara, igual eu disse, que deixou aumentado várias coisas, né? E trouxe questionamentos que antes a pessoa que estava naquele fluxo, né, do dia a dia, ela não se tocava. Que é onde ela mora, né? Quem são os vizinhos dela? Né? Será que o espaço que ela só volta para casa para dormir? Ou ela consegue se sentir feliz no espaço? Né? Você consegue rolar uma atividade de interação com seus filhos no seu apartamento? Né, por causa do espaço, então colocou, acho que no cerne da questão, muitas questões que, como as pessoas estão no fluxo do dia a dia, elas não percebiam. Por exemplo, que talvez a casa fosse um pouco pequena, né, para ter 4 filhos e agora vai ter que se virar naquilo, que o trabalho não seja tão legal, que, sei lá,
Eu acho isso muito... Fiquei meio pensando nisso, falei, cara, é verdade, né? Porque muitas pessoas se tocaram que a qualidade de vida dela talvez não tá muito legal e ela não se tocava, né, até agora, né? Acho que são reflexões que não vai ser só para esse momento, né? Porque a tendência é de a gente se precaver de situações como essa no futuro. Então, depois volta de verdade, faz tudo. Porque você tá querendo um coronavírus 20? Um Covid 20? Não, porque vendo análise de especialistas mesmo, né, da área, eles estão dizendo que não é a questão de quando a gente vai voltar, mas de quanto, né? Então, quanto que a gente vai conseguir liberar as pessoas e depois aperta de novo, libera e aperta. A gente não sabe quanto que vai viver nesse momento. Pelo menos é os dados, as informações que estão vindo da China, por exemplo, e até da Coreia do Sul, que não está uma liberdade total, então eles estão fazendo esse controle até pelo medo da segunda onda, que eles chamam, né? Quando você libera todo mundo, você tem uma subida de novo de casos, uma possível paralisação do sistema de saúde. Então, não é um cenário pessimista, mas pode ser um cenário mais realista, futuro, para a gente começar a analisar isso. Então, uma pessoa que vai investir hoje, vai comprar um apartamento de 50 metros quadrados, será que ela vai refletir pensando só na economia e de conseguir chegar num ambiente tranquilo, pequeno, limpar, ir embora, deixar o filho para brincar no parque, sendo que agora, talvez no futuro, não seja um cenário tão possível, né? E eu acho que a gente fica falando, quando isso acabar, mas nunca, na minha perspectiva realista, nunca vai voltar ao normal. Esses meses tendo coragem de ir num show com 50 mil pessoas pulando comigo, por exemplo. Eu não consigo me visualizar daqui 6 meses numa sala de cinema. Você está entendendo? E a gente está falando de alguns meses. Então, a vida vai continuar indo um pouco desse estilo, né? Só o seu núcleo familiar pequeno, e aos poucos você vai tendo coragem conforme você vai vendo que as pessoas não estão se adoecendo. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho a longo prazo, né? Tentar se centrar, né? Manter um equilíbrio, porque talvez isso dure mais do que a própria crise do corona, né? Uma questão de social mesmo, de se sentir confortável para fazer o que você fazia antes. Ou até uma mudança do que você vê valor em algumas coisas também, né? Às vezes, eu não sei, eu acho que esses períodos mais longos de mudança, de sociabilidade, eles tendem a mostrar outras perspectivas, né? Eu tô mais em casa, eu não sei, né? Cada um tem seu histórico também, mas é que eu também sempre gostei de mexer com coisas em casa, mas eu fiz coisas aqui em casa que eu nunca tinha feito antes, né? Que tipo, agora eu sempre soube que tinha uma laje, né? Eu e minha companheira, ontem fomos lá, arrumamos tudo na laje, sendo que até outro dia a gente nunca tinha subido lá, colocamos tudo em entulho de canto, arrumamos ontem, lavei, e agora, quando tem lua cheia ou à noite, a gente sobe lá, né? E, tipo, é um ambiente completamente distinto da casa, porque eu consigo ver o horizonte lá de cima. E é uma outra percepção do local, mas isso porque eu moro em casa, né? E, então, quem mora em apartamento, talvez vá reavaliar também o quão vantajoso, tão gostoso é ter um apartamento, quão realmente, né, vantajoso é ter uma coisa pequena, porque você sempre contou com a mobilidade, né? Então, mas pelo menos muda o olhar também de algumas coisas, assim como mudou o meu olhar com a casa, com o local, com as coisas que eu posso fazer, até com o trabalho mesmo, de pensar outras coisas, outros trabalhos, outras possibilidades. E assim, o meu caso é atípico também, porque eu moro com outras pessoas, é uma casa coletiva, enfim, é uma coisa que faz parte da minha vida integralmente, mas para mim tem sido interessante algumas coisas que têm acontecido, né? Isso que eu consigo trabalhar online também. Né? Por enquanto, isso foi afetado, mas não de forma tão drástica. Então, que cansa pra caramba, né? Esse negócio de trabalhar online, né? Acho que fala aí, Bruno, talvez a gente pode entrar nesse difícil, campo, né? Como é que tá para vocês e como é que tá para mim também. Então, voltando para esse tema do trabalho, né? Que, assim, a gente está falando dessa questão de home office, das empresas e tudo mais, eu acho que eu gostaria de trazer um cenário que é para o grande público que escuta a gente é profissional da área de saúde, né? Pelo menos que a gente tem percebido. E mais especificamente para mim, vou dar um relato da fisioterapia, em que a gente estava discutindo sobre
quais os limites do trabalho à distância para algumas áreas. Então, algumas áreas que é impossível você trabalhar à distância. Para algumas, a gente está percebendo que existe a possibilidade, mas eu queria falar um pouco sobre os limites, né? E as dificuldades que é, por exemplo, a área da saúde. Eu dou o meu caso, que eu trabalho com pacientes com dor crônica, por exemplo, corredores que têm lesões, são lesões de sobrecarga, não são lesões de trauma, né, que precisa fazer um protocolo de reabilitação. Então, é um cenário em que eu vejo um certo dificuldade, porém, mas com possibilidades. O teleatendimento, que hoje já está disponível, né, para os profissionais da área de saúde poderem atuar, ele dá essa liberdade de você fazer uma avaliação à distância, de você tentar fazer uma intervenção à distância. E eu vejo dois cenários positivos. O primeiro é um cenário positivo e um cenário negativo. O negativo, eu vejo que tem muita gente que me procura. Hoje a minha consulta ela é mesclada entre eu pôr a mão no meu paciente e eu prescrever exercício para ele fazer, né, para ele fazer na sessão mesmo e para ele fazer em casa. E para quem for fazer uma consulta comigo hoje, basicamente a pessoa tentar fazer alguma coisa em casa, e eu acho isso ótimo. Porém, muitas pessoas que me procuram, a terapia também é pôr a mão neles, né? Então, eu vejo, às vezes, senhoras que eu atendo, pessoas que têm... você percebe uma certa limitação em que o toque, a terapia manual, faz uma parte muito grande da terapia. E essa distância já era, né? Não existe isso, não existe a possibilidade de tentar tratar alguém com toque. E eu acho que isso potencializa um cenário aí que eu quero entrar na parte positiva, que é o empoderamento. Então, eu lembro, acho que o Caio foi na minha palestra, né? Que eu tinha um projeto antigo chamado Sim. Empoderamento Familiar. É um projeto que eu não dei continuidade, mas eu estou reavaliando bastante em retomar ele, que o básico desse projeto era o poder dar conhecimento da biologia evolutiva e mais relacionado à movimentação, de como as pessoas, a família em si, poderia se empoderar em relação ao corpo delas, em relação ao movimento. Né? Eu fico pensando nisso, assim, putz, se eu não fosse da fisioterapia e eu acordasse com torcicolo, por exemplo, ou com a lombar travada, o que eu faria? Né? Será que é um cenário em que realmente eu preciso de um profissional da área do movimento para poder me curar? Né? Que essa pessoa, esse empresário, esse cara que trabalha num banco, pode saber sobre corpo, sobre movimento, e que ele consiga fazer alguma coisa? Né? Eu penso muito nisso, porque, sei lá, eu sou fisioterapeuta, mas eu consegui entender um pouco de economia com o curso do Caio. Né? E o Caio é economista e conseguiu entender muito de movimentação vivendo com a gente, e consegue fazer muita coisa sozinho. Então, esse projeto meu de empoderamento familiar era conseguir trazer esse cenário de possibilidade de letramento da população, né, em relação ao movimento. A pessoa ser letrada em se autoconhecer em relação ao corpo dela. Né, e não precisa de muito. Eu vejo, e a ciência está caminhando para isso, né? Está caminhando para cada vez mais, principalmente de dores agudas mesmo, as pessoas conseguirem fazer, por exemplo, dor lombar. Se a pessoa acordou hoje com as costas travadas, a recomendação mundial é que você faça alguma atividade que não te dê desconforto, mas que você se mantenha ativo. Né? Então, olha que mensagem simples e que é possível afetar todo mundo, e você não precisa ir a algum consultório para conseguir se livrar da sua dor. Claro que tem casos específicos e precisa de uma avaliação. Não estou querendo desmerecer a nossa profissão aqui. Mas o meu sonho seria em que essa pessoa tivesse um letramento básico para conseguir fazer o mínimo possível em casa. Então, eu vejo um cenário positivo na área da saúde, pelo menos para a área da fisioterapia, acho que da educação física também, que é a pessoa se empoderar. Então, acho que as profissionais da saúde daqui para frente têm que se focar muito na prevenção primária, né? Que é ensinar as pessoas, empoderar as pessoas para conseguirem se prevenir, né? Se prevenir, ter uma vida mais saudável, que isso futuramente vai trazer mais benefícios para ela. Agora, não sei a opinião de vocês. Olha, o Caio perguntou como a gente estava trabalhando. A gente já tem um negócio que é online, né? A gente tem uma assessoria de corrida online, então a gente continuou trabalhando online, exceto que todo mundo do mundo não pode sair para correr. Esse foi o grande ponto, né? Porque eu estava pensando esses dias, eu nunca pensei em viver uma crise assim, que a minha aluna da Irlanda, minha aluna do Canadá não pode sair para correr.
né? Porque às vezes os problemas são locais, tudo bem, meus alunos de São Paulo não poderem sair para correr, mas o negócio foi tão grande que pegou todos os alunos de qualquer parte do mundo. Só que a gente conseguiu se virar nos 30, para quem não pode correr, a gente dá um treino, um plano B, que eu chamei de plano B, a gente dá um treino de funcional, ele faz em casa, e a gente vai seguindo. Alguns alunos aceitaram, meus alunos de personal, né, que são alunos personalizados, aceitaram ter aula por vídeo, então eu fico ali dando aula, igual o Caio falou, não é legal, é uma experiência que eu não gostei, então eu tenho 12 anos de formada, com pós-graduação, e eu não consigo dar o meu melhor, eu consigo ver, então eu falei para meus alunos, eu vou cobrar menos essa aula, eles queriam me pagar inteiro, eu falei, não, eu não acho que eu estou dando a qualidade da aula que eu dou, então eu vou abaixar, mas é o que a gente pode fazer agora, né? Como a gente pode viver e isso que a gente vai tentar fazer. Embora tenha alunos que não gostaram, né? Que queriam que eu fosse dar aula sábado. Val, vem dar aula. Não, eu não posso. Então, por quê? Eu chegar na casa da pessoa era desculpa da pessoa sair da casa dela, né? Então, essas pessoas estão sofrendo mais do que outras, né? Mas a gente está levando. E como que foi para você, Caio? Dá um relato para a gente, porque você foi um cara que buscou um letramento ou empoderamento do seu corpo, né? Tanto que você chegou na galera da fisioterapia a partir disso, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente discute do generalismo e da capacidade de transferência, né? Então, quando você tem... para mim mesmo, eu poucas vezes, não que eu não tenha problemas e dores, né? Tenho, mas algumas vezes que eu apelo, assim, que eu falo assim, ei, Brunão, tô com tal coisa, já faz mais de mês, não passou, né? E aí, né? O que pode ser? E a gente, né? Você me orienta e eu vou vendo, mas no geral eu sou bem autônomo, né? Quanto a isso, muita gente me busca também para saber para saber minha opinião sobre questões de dor. Eu falo, olha, aí eu indico o Bruno se é uma coisa, senão eu passo um conhecimento geral que eu tenho, né? Que é simplesmente movimentação, né? Alguma movimentação, ou é falta de movimentação, ou é uma movimentação repetitiva, né? E o raciocínio evolutivo, né? Tá, então na nossa espécie, por milhões de anos, fez o quê? E o que eu não estou fazendo desse nicho todo, o que eu estou fazendo menos, né? Mas não com um processo de cura, mas simplesmente trazer na rotina e quando vê já foi, já passou, nem sinto mais a dor e já, né? Tem muito disso também, do estudo da dor também, isso vem mostrando, né? Mas é outro assunto, mas que ajudou bastante a entender isso, né? De dor crônica, né? O processo de dor crônica, como a gente... Falta de movimentação faz a dor ficar mais perceptível, ela fica mais latente, né? A percepção da dor aumenta. Mas eu acho que é uma coisa que, até uma coisa que a gente já vem discutindo, sobre a possibilidade de a gente falar mais e até elaborar material de ensino quanto a essa parte de transferência e generalismo, né? Então, como a gente empodera, eu acho que é uma metodologia de você transitar, de você transferir de uma área para outra, um conhecimento de uma área para outra, da antropologia, né? Eu acho que a gente pode até pensar num episódio mais específico só sobre área de transferência e, né, capacidade de transferência entre áreas. Eu vejo, por exemplo, que a minha área de atuação é uma área que possibilita isso. Diferente, por exemplo, que a fisioterapia é muito ampla, né, de especializações. Então, sei lá, se eu fosse para a da neuro, talvez isso seria impossível. Um paciente teve um AVC e eu não vou conseguir empoderar. Claro que você consegue ajudar ele em muita coisa, os próprios familiares. Mas tem que ter a presença do fisioterapeuta, tem que ter a intervenção em si. Mas eu vejo a dor crônica, por exemplo, como algo totalmente possível de empoderamento para a pessoa. Né? Se ela conseguir fazer o mínimo de autoanálise, autoavaliação, e ainda mais podendo empoderar ela a entender a dor, né? Então isso tem crescido bastante, que é o letramento da pessoa entender como que funciona a dor no corpo dela. E agora partindo até para a parte prática, né? Como a gente trabalha muito com a movimentação natural, que se baseia bastante, na verdade, com o controle motor, que é uma linha de atuação em que você foca muito em tarefas, você não foca tanto em jeito certo e jeito errado de fazer. Isso dá cada vez mais potencial para o seu paciente fazer alguma coisa em casa, sozinho, com brincadeiras. Então, a gente tem feito lives para os nossos alunos da assessoria e de terça-feira eu dou movimentação natural. E é muito bacana, porque o desafio é eu conseguir fazer tarefas, aplicar tarefas com eles, só com objetos que eles têm em casa. Então, a tarefa, por exemplo, essa semana, amanhã, vai ser com papel higiênico.
Então, eu pedi para eles separarem 5 rolos de papel higiênico. A lista como tem de exercício que dá para fazer com rolo de papel higiênico, montando como brincadeiras mesmo, são brincadeiras, mas que é terapêutico, né? A pessoa sai dali cansada e com o corpo totalmente trabalhado. É muito potente, porque dos nossos alunos envolve as crianças trabalhando com eles juntos, fazendo a tarefa juntos. Então, eu acho que é um cenário que está se abrindo para quem é da área da saúde, da área da movimentação, como um foco na prevenção primária, né? Que é ensinar, que é empoderar as pessoas. Eu fico bem dividido, assim, porque a minha linha de raciocínio sempre puxou mais para a sociabilidade, né? Como o potencial da sociabilidade para... Por exemplo, eu aprendi muito mais, eu acho que convivendo com todos vocês, com toda a galera da física, educação física, indo nos workshops, cursos, conversando e tudo mais, né? E praticando coisas juntos também, do que de leitura em si. Eu pegava as chaves, os pontos chaves, raciocínios chaves, mas muito da sociabilidade me fazia pensar. Não sei, é uma coisa um pouco caótica, Até os mas eu grupos sempre... de estudo, né, Caio? Você apareceu nos grupos de estudo da galera. Exato, presencial, né? que tinha prática e tudo mais. Não foi que eu peguei um livro e li e aquilo me abriu a Não. cabeça, entendeu? Eu conheci pessoas que tinham insights específicos, isso me fascinou e eu fui estudar por conta e tirar tema, e, enfim, fazer uma troca de experiência com as pessoas, né? Então, a sociabilidade para mim sempre foi muito importante, tanto que eu não tenho nem vontade de estudar mais, para falar nesse período de isolamento social, porque para mim perde sentido o estudo se eu não posso ver pessoas compartilhar pessoalmente, assim, sabe? Então, hoje eu meio que não tenho vontade de estudar. Uma coisa que eu devorava, um monte de coisa, de conteúdo, desde o isolamento social, eu já não tenho talvez uma coisa que me empurre muito a sociabilidade, a oportunidade de falar, pô, quando eu sentar com o Val e com o Bruno, eu vou comer a mente deles com isso aqui, né? Ou eu vou, tipo, liga né? pra gente. Então, como às vezes não tem isso tão no horizonte, eu meio que perco a vontade de me aprofundar em alguns temas. Eu tenho feito outras coisas, assim, né? É que você deve ser professor nato, né? Você gosta de ensinar, você gosta de aprender de outra forma que não... Por outro motivo, assim. Então, uma coisa que me afetou bastante nessa isolamento social me desincentivou muito em termos intelectuais, assim, né? Eu estou bem desmotivado em termos de estudo esses últimos tempos, assim, aqui. Eu estou mais voltado para a parte física, de pensar no trabalho, mas, enfim, voltando também à questão do trabalho, para mim, né, o trabalho, assim, que eu estou fazendo aqui, a gente está gravando hoje, né, à distância, que também é desestimulante para mim trabalhar dessa forma. Eu, logicamente, para algumas coisas já fazia dessa forma, mas a maior parte era presencial, né, nas minhas aulas sei lá, uma das minhas profissões, né? Então, eu faço duas coisas, que é planejamento financeiro e aulas de inglês para mais técnica, né, área business, então mais para setores de negócio e até técnicos, áreas mais técnicas de necessidade de parte técnica de inglês para engenharia, economia, fisioterapia, sei lá o que for, né? Eu trabalho mais com esse público. Então, eu passei tudo para online, mas cansa infinitamente mais, né, cara, do que ao vivo. E não é a mesma motivação, né? Não é assim, até as ferramentas, né? Assim, minhas ferramentas são muito de olhar no olho, ver como a pessoa está naquele dia, se ela está interessada naquele assunto ou não, se ele está, né? Aqui acaba sendo mais por áudio, mas cansa, assim. Eu sinto que são 2, 3 horas disso, tipo, eu tô esgotado e cansado e olhando para a tela, sabe? E aí eu vou buscar mais trabalho, vai ser por aqui. Então isso é uma coisa que eu sei que tem gente que se adapta melhor. Acho que de acordo com o indivíduo também isso varia bastante. Eu ia Né? falar A parte exatamente psicológica, né? A gente tem que levar em consideração isso. A personalidade mesmo, né? Personalidade, eu assim, acho. a abertura, a Tem gente que está experiência é fazendo alta. porque a gente não quer, né, Caio? Porque é mais ou menos isso, né? Você está trabalhando de uma forma que você gostaria que não fosse assim, e agora a gente não pode, né? Esse conflito, né? Você não tem que querer, né? Sim, e aí assim, né, você aproveita como um trabalho, parte de estratégia financeira, né, então estou usando esse período para falar, não, vou fazer por isso, não gosto, mas vou fazer por uma estratégia financeira, mais para frente eu posso arriscar outras coisas, enfim, aqueles raciocínios. Acho que alguns grupos de pessoas, acho que por muito pela personalidade,
esse ambiente, assim, talvez a pessoa esteja gostando, né? Acho que tem muitos que estão se adaptando bem por não ter que fazer socialização, por exemplo. Muitas pessoas não gostam, né, de pensando num traço de abertura, né, e até de Pessoas introspectivas estão introspectivas, se dando exato, bem. estão se dando bem. Mas eu não sou introspectiva, mas eu adoro ficar em casa, né? Eu adoro ficar em casa. Mas eu gostaria, por exemplo, de sair para pedalar e eu não posso. Então, se eu pudesse sair para pedalar e ficasse assim, para mim tava bom, né? Porque eu gosto muito de ficar em casa. Mas ela que está indo fazer o mercado. É minha Ela precisa alegria. sair. E aí a gente... Sexta-feira é minha... Opa. Tá ouvindo? Voltou. Vamos ver. Deu uma cortada aqui na internet. Essa é a realidade também. Isso é o lado ruim de fazer as coisas remoto, assim, que às vezes do nada a internet dá uma queda. E, enfim, não é, é uma coisa muito doida, né? E aí tem isso também, né? Quem já tinha problema com tela e com excesso de tela, que já era um problema meu, agora estourou, né? Assim, porque complicado a gente... Distúrbios de sono, tudo que vem do excesso de tela que a gente já sabe, excesso de tela com crianças, né, Caio? Imagine como que as pessoas estão deixando as crianças quietas num apartamento. É tela. Sim. E qual que é o impacto também desse isolamento, o quanto ele emula realmente, o quanto ele simula uma relação real entre as pessoas, né, cara? Eu acho que a Val estava falando de um caso de até ritualístico humano, né? De fechar ciclos, né? Você estava falando de uma questão de até de... Porque a gente estava trocando ideia antes, porque a irmã da minha mãe faleceu sábado, né? Problemas respiratórios, a gente ainda não sabe se é Covid, mas o problema da família foi: vai ou não vai no velório? Deixar minha mãe ir, né? No caso, que é uma idosa, né? Grupo de risco. E se não deixar, o quanto ela só ligar para as pessoas e ver as pessoas por vídeo vai ter sentido do ponto de vista do ritual de despedida da irmã, né? Eu e minha irmã, a gente chegou à conclusão que não seria suficiente ela só despedir por vídeo, né? De uma pessoa que ela amou e tal. Então, olha os conflitos, nunca pensei em discutir esses conflitos comportamentais, né, do ponto de vista humano. E é doido porque, por mais que você tenha a possibilidade de ir no velório, por exemplo, no enterro, você fica limitado em transmitir seus sentimentos, né, de abraçar, porque você abraça a pessoa, né? Normalmente o maior ato de consolo das pessoas é um abraço, né? Um aperto de mão, pelo menos, mas nesse cenário você não pode nem fazer isso, né? Então olha o quanto, né, esse ambiente está trazendo uma incompatibilidade até nesses momentos em que um ato simples é o mais importante, né? Que é o abraço, que é o aperto de mão e é uma conversa mais próxima, né? Mas por conta de todas as restrições que estão sendo tomadas, às vezes não tem nem velório, né? Vai direto para o enterro e é limitado o acesso ao enterro. Então, olha o quanto uma coisa banal, né, que é o vírus, está fazendo isso com a comunidade. Né? A real é que esse isolamento, né, trouxe alguns desconfortos que a gente nunca pensou lidar. Né? Esse exemplo que eu dei, mas tem outros, né, desconfortos que a gente nunca pensou que a gente passaria, né? Eu acho que tem essa questão dessa frieza mesmo, né, da internet, da falta de sociabilidade. Eu acho que tem a questão também da dificuldade. Eu acho que as pessoas têm de entender a gravidade da situação, porque não chegou nelas ainda, né? Então, esse mundo, o próprio mundo midiático, conforme ele não vai ganhando um respaldo no real, vamos dizer assim, a gente não tem real ideia do que está acontecendo, principalmente hoje que a gente não tem nem dados estatísticos fidedignos sobre a doença no Brasil, porque não tem teste, quanto isso vai afetando também a visão de realidade das pessoas, né? Ao ponto de, tipo, não, é um complô, né? E aí só vai cair a ficha na hora que bater na porta mesmo, né? Então a gente precisa desse universo, dependendo da cultura, né? A gente precisa muito desse universo real da sociabilidade para cair a ficha, dos rituais para desde uma morte de uma pessoa, de passar ver ela ou participar do enterro, ou tudo isso faz parte de um processo, né?
de experiência que te ajuda a lidar com aquilo. Mas conforme o Caio, mundo virtual vai entrando, essa coisa vai ficando... Fala, Val. e mesmo você tendo todas essas informações, é diferente, né? Então eu estava já ligada, estava preocupada com tudo isso, mas é diferente de você pegar o telefone, ligar num cemitério, perguntar para o cara do cemitério como vai ser e ele falar para você, não, a sua tia é a quarta pessoa com suspeita de Covid e a gente não pode ter cerimônia, sabe? Assim, de você falar, uau, e agora? E ele explicar como que preparava o corpo, enrolando no saco preto, enfiando no caixão, sabe assim, uma coisa que é diferente de você abrir a TV e falar, não, hoje morreu mais 200 e poucos. Daí você Sim. fala, porra, vão fazer isso com a minha tia, ninguém vai poder dar tchau, sabe assim? É um outro cenário. Então, infelizmente, eu acho que a gente só vai sentir mesmo quando passar. E olha que eu não senti, porque eu não fui. A minha mãe sentiu mais. Para mim ainda está distante, está meio que uma morte virtual. Agora imagine quem está lá. Né? Então, infelizmente, eu acho que o Brasil só vai acreditar mesmo quando a gente começar a empilhar corpos mesmo. E é complicado, isso varia muito da cultura e é uma coisa nossa também de ter um contato real com as coisas, mas enfim, a demora de alguns dados e informações também fazem isso, né? Então, eu acho que a que... falta de experiência do Brasil também, né, Caio, lidar também. com isso, né? Sim, ou até de lidar com dados, ou lidar com essas coisas mais Ciência. abstratas, né? Com a ciência como um todo, que é muito baseada nisso, né? É algo que se até pra gente às vezes cansa, fala, será que é mesmo? Será que, né? Como é que pode ser? Como é que é? Né? Tipo, é complicado, é algo bem complexo, assim, mas... Mas eu acho que trouxe coisas boas, né? Hoje, vendo a entrevista do Harari, e ele levantou um ponto muito interessante, que há pouco tempo atrás a ciência estava sendo muito questionada. Ah, não vamos investir muito nela, não vamos levar ela em consideração, a Terra não é redonda, não. Uhum. Agora aconteceu toda essa pandemia, quem é que está ditando as regras? A ciência. Nenhuma igreja teve culto ontem. Quem ditou essa regra de ninguém ir na igreja? A ciência. Né? Uhum. Então, esse é o aspecto positivo de tudo isso. A gente voltar, abaixar um pouco a bola e voltar um pouco o nosso olhar para aqueles que estão dedicando a vida, né? Entender fenômenos. Nesse caso é um vírus, mas qualquer outro tipo de fenômeno. Né? Sim. Com Eu estava certeza. refletindo aqui que é muito doido essa questão desse momento, porque parece um cenário de guerra, né? Mas hoje, eu vendo também essa entrevista do Harari, ele deu uma reflexão. É diferente da guerra porque você não tem um inimigo em que você tem que combater. O principal objetivo não é você matar o inimigo. O Uhum. principal objetivo é você ajudar as pessoas. Cuidar, né? Então, a sua atitude não é para você eliminar o vírus. A sua atitude é para você não prejudicar o inimigo. Não, o inimigo não, o amigo, né? Sim. As pessoas. Então, é um cenário diferente. E eu vejo que é um cenário em que voltando para essa questão virtual, né, dessa frieza, porque quando você vê dados, você vê números, você está numa tela, você tem um estímulo só visual, né? Audiovisual. Daí passou uma informação importante no seu celular, depois você fecha o laptop, você sai daquela tela, pronto, você já esquece. E como é diferente do contato mesmo, né? De, sei lá, pensando num ambiente, cenário meio que apocalíptico, que já passou um pouco pelo nosso planeta, que seja uma tsunami, que seja um terremoto, você tem um bagulho físico, né? Vendo, você percebe aquilo, você sente aquilo. Agora, esse cenário é virtual, virtual mesmo, né? Porque você está vendo Você tem que informação, você está imaginar, vendo dado. né? Estão morrendo aí, ó. Estão morrendo. Né? Mas enquanto realmente não começar a empilhar corpo na frente dessa casa, parece que você não vai acreditar. Então, é um esforço meio que, acho que é esforço intelectual mesmo, de entender o cenário. E acho que é quando começa a bater na porta. Esse caso, a gente teve no fim de semana uma morte próxima de possível, né? Coronavírus, a gente não sabe. Mas é que a gente começa a se tornar algo mais palpável, né? Porque teve o quê? Teve uma conversa, teve uma emoção envolvida e não teve só um dado, né? Uma informação, um número. E não sei, eu gostaria de conversar com pessoas que já passaram por uma situação catastrófica, assim, né? De cenário
pesado para a humanidade e como que foi, né? O quanto que é diferente disso, sei lá, que seja uma Segunda Guerra Mundial, que seja um tsunami, um terremoto, e o quanto é diferente desse cenário que a gente está vivendo agora. Né? Eu acho que essa questão de ser algo tão abstrato como um vírus dificulta muito, né? Se fosse uma coisa mais visual, clara, objetiva, assim, só quando tem realmente, né, essas cenas de corpos é que impressiona mais, mas como é um vírus, né, essa parte de abstração, essa parte virtual mesmo, parece uma coisa virtual, é muito doido, é muito complicado. Caio, e eu acho que a nossa empatia também está fraca, né? Uhum. Porque a gente não precisaria sentir. A gente está vendo imagens da Itália. Eu acho que a gente está fraco de empatia. Porque, gente, tem quase 20 mil pessoas morreram. Isso não toca? Né? Ontem no Equador tinha uma fila, cada um estava levando o corpo. Olha isso, cada um estava levando o corpo do seu parente no carro. E eles fizeram uma fila que cada um ia levar, tá? Com o caixão em cima do carro ia levar. Isso não toca? Isso para mim me choca muito, né? Não que quer dizer que só eu que estou sendo tocada, mas de uma forma geral, isso deveria bastar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas é complicado. Eu acho que é complexo porque, sei lá, sempre você tinha informação na internet ou na TV, na reportagem, né? De mortes, pessoas passando fome. E você tava de boa, você desligava a TV, ia lá no barzinho, tomava sua cerveja e comia sua comida. Não mudou nada. Só que agora... cultural, né? Cultural também. É natural, daqui, só que agora né, não. Cara, agora todo mundo tá fudido, meu, entendeu? Então, é um cenário, é muito complexo, né? Não é um negócio simples assim. Mas o que eu vejo é que a diferença é que esse perigo, entre aspas, é algo muito mais virtual da gente saber lidar com isso, porque a gente não tá vendo isso. E a atitude nossa, o que muda não é um combate, é uma cooperação maior, no caso. E é difícil, né? É difícil também. Cooperação não é algo tão natural assim do ser humano. Não é. Ainda mais em larguíssima escala, né? É super complexo. Em nível internacional, então, nem se fala, né? Tipo, não é fácil assim. É só todo mundo dar as mãos que... Não é simples assim. Ia ter mais fome na África, né? Não é muito mais complexo, e não é falta de vontade, não é muito mais complexo, né, do que isso, assim. Se fosse fácil assim, até dava. Mas acho que é isso, galera. Acho que uma troca de ideia, né? Mais uma troca de ideia. A gente vai ver como é que vão acontecendo as coisas ao longo dessa semana também, e de pensar talvez um tema mais, talvez CNV, talvez uma coisa mais específica para um próximo episódio. Se vocês tiverem opiniões ou ideias, se quiserem compartilhar com a gente tem o Instagram, que a gente responde o pessoal, pode mandar mensagem para a gente, que a gente pode talvez explorar alguns assuntos que vocês gostariam, né? Isso. Senão a gente vai bolar alguma coisa aí durante essas semanas. E, enfim, a gente tem entrevistas gravadas, a gente não sabe ainda, talvez o que a gente tem seja de ótima qualidade, mas talvez passe batido também nesse período tão caótico aí. Então a gente prefere falar de coisas mais contemporâneas e que estão rolando agora nesse exato momento, do que passar coisas que, sei lá, agora não tem tanta relevância. Hoje a gente recebeu uma pergunta, um aluno nosso da assessoria mandou lá no grupo, que queria que a gente explicasse do ponto de vista evolutivo, uma explicação de por que as pessoas nesses momentos de caos ficam loucas, tipo a louca do papel higiênico e quer ir comprar, sabe, assim, 50 mil. Então vocês podem mandar o que vocês quiserem aí, que a gente tenta contextualizar do ponto de vista evolutivo. Né? A resposta é nojo, medo de limpar com o dedo. É um traço. Não é essa a resposta. É um traço de personalidade. Umas pessoas universal, né? fazem de boa, outras nem tanto. É universal, o nojo é universal, mas existem graus, né? Então tem pessoas. Verdade. Como vocês são bobos. Mas é isso, galera. Obrigado, hein? A gente fica por aqui, a gente se fala em 2 semanas, a gente vem com alguma coisa. E interajam com a gente lá no Instagram, do Universo Generalista. E é isso aí. Até a próxima. Falou. Valeu.